O segredo dos 6 dedos. Em janeiro de 1854, numa fazenda isolada no interior de Minas Gerais, uma parteira entregou ao mundo um bebê que se tornaria o centro de um escândalo capaz de destruir uma das famílias mais ricas da província. A criança parecia saudável, pulmões fortes, peso bom, cabelos escuros. Mas quando o médico examinou as mãos do bebê, ele congelou. A mão direita tinha 6 dedos perfeitamente formados, cada um com sua própria unha, sua própria articulação, todos funcionando perfeitamente. Os 3 homens esperando do lado de fora da sala de parto, todos alegando ser o pai, encararam aquele dedo extra como se fosse uma sentença de morte. E de muitas formas era, porque aquele bebê nasceu de uma mulher com a pele branca como o osso e olhos pálidos como o amanhecer. Uma mulher que havia sido comprada em um leilão de escravos no Rio de Janeiro por 12.000 réis e forçada a se tornar esposa de 3 irmãos simultaneamente. A criança de 6 dedos deveria garantir a herança deles. Em vez disso, revelou uma conspiração de ganância, fraude e desespero que vinha envenenando a família Tavares há anos. Antes de descobrirmos como uma mulher albina ficou presa num arranjo tão bizarro que a sociedade mineira tentou enterrar todos os registros e porque seu filho de 6 dedos se tornou a chave para desvendar tudo, preciso que você faça algo. Aperte aquele botão de inscrever agora e nos comentários me diga de qual cidade do Brasil você está assistindo. Quero saber onde todos vocês amantes de mistérios sombrios estão escondidos. Agora vamos voltar à primavera de 1852, quando 3 irmãos tomaram uma decisão que os condenaria para sempre. A fazenda Santa Cruz se espalhava por 800 alqueires de terra fértil nos arredores de Juiz de Fora, Minas Gerais. O café havia enriquecido a família. 3 gerações de cultivo cuidadoso, negócios astutos e casamentos calculados com famílias proeminentes. A casa principal tinha 3 andares, colunas brancas reluzindo sob o calor do verão, cercada por jacarandás mais velhos que o império. Samuel Tavares tinha 34 anos, quando seu pai morreu naquela primavera de 1852. Como o mais velho, sempre carregou a postura rígida de um homem que conhecia seu lugar no mundo. Sua mandíbula era quadrada, seus olhos da cor das folhas de café antes da colheita. Ele usava a responsabilidade como paletó sob medida, perfeitamente ajustados e nunca afrouxados. Tomás, aos 31 anos, era mais suave nas bordas, cuidava das finanças da fazenda, passava as noites debruçado sobre livros contábeis no escritório. Onde Samuel comandava, Tomás sugeria. Onde Samuel permanecia firme, Tomás negociava. Seus cabelos começavam a ralear no topo da cabeça e ele desenvolvera o hábito de esfregar a nuca quando ansioso. Guilherme, o caçula, aos 28 anos, havia sido destinado à igreja. Passou 2 anos no seminário em São Paulo antes da morte da mãe trazê-lo de volta. Ainda citava escrituras no jantar, ainda mantinha uma Bíblia na mesa de cabeceira, mas algo em seus olhos sugeria que sua fé havia desenvolvido rachaduras que ele tentava não examinar. Era o mais alto dos 3, com mãos mais adequadas para segurar livros do que gerenciar trabalhadores do campo. A morte do pai em 3 de abril mudou algo fundamental entre eles. João Tavares desabou nos cafezais durante uma inspeção. Seu coração simplesmente parou no meio de uma frase. Tinha 61 anos e morreu sem dizer adeus. 3 dias após enterrarem João no cemitério da família, os irmãos se reuniram para a leitura do testamento. O Dr. Chester Almeida, advogado da família há 12 anos, sentou-se atrás da mesa de mogno maciça. Tinha 58 anos. Cabelos grisalhos e óculos de arame que capturavam a luz do lampião. Tinha a postura cautelosa de um homem que lidava com segredos alheios. O escritório cheirava a café velho e couro. Samuel, Tomás e Guilherme se arranjaram em cadeiras diante da mesa, 3 homens esperando para conhecer seus futuros. As primeiras sessões eram padrão. A fazenda dividida igualmente, ativos compartilhados em comum, a força de trabalho permaneceria unida. Então Almeida chegou à 7ª cláusula e sua voz mudou. Meus filhos herdarão todas as propriedades, fortunas e ativos sob a condição de que preservem a pureza da linhagem Tavares através de uma união que mantenha a distinção de nossa família e impeça a diluição de nossa herança através de casamento comum. Esta união deve ser singular em natureza, vinculada por lei, mas incomum na prática,
e deve produzir um herdeiro dentro de 3 anos após meu falecimento. Caso esta condição não seja cumprida, todos os ativos serão liquidados e doados à Sociedade Agrícola Imperial, e meus filhos receberão apenas 300 mil réis por ano cada um. Silêncio encheu o escritório. Samuel se inclinou para a frente e disse: leia isso de novo. Almeida repetiu palavra por palavra. Tomás, com a voz rachada, perguntou: o que diabos isso significa? Singular em natureza, mas incomum na prática. Guilherme tinha ficado pálido e sussurrou: significa que nosso pai queria que compartilhássemos uma herança, sem dividi-la, uma união entre 3 irmãos. Samuel disse categoricamente: isso é impossível. Uma mulher não pode se casar com 3 homens. Doutor Almeida interrompeu gentilmente: não é impossível. Legalmente um irmão se casa, socialmente o arranjo é flexível. Seu pai temia que dividir a fazenda destruísse o que ele construiu. Ele queria que a propriedade permanecesse inteira, gerenciada por todos vocês 3, unidos por mais do que sangue. Tomás agarrou os braços da cadeira até os nós dos dedos ficarem brancos e disse: está dizendo que ele queria que dividíssemos uma esposa. Almeida respondeu: estou dizendo que seu pai queria garantir que vocês trabalhassem juntos, que não pudessem dividir a propriedade e seguir caminhos separados. Esta foi a solução dele. Samuel caminhou até a janela e perguntou: e se recusarmos? Almeida limpou os óculos e respondeu: então tudo se torna uma nota de rodapé na história agrícola de Minas, a terra vendida, a casa pertencendo a estranhos, os trabalhadores dispersos. Almeida continuou: seu pai acreditava que vocês encontrariam um jeito. Vocês têm 3 anos para cumprir ou perdem tudo. Eles sentaram até o pôr do sol preencher a sala com sombras. Discutiram e argumentaram, vozes se elevando e caindo. Samuel insistia que era impossível. Tomás calculava o que perderiam. Guilherme citava escrituras sobre a santidade do casamento, mas todos sabiam qual era a decisão. A fazenda valia 47 mil contos de réis. 300 mil réis por ano mal sustentariam um irmão, muito menos 3. Eles não tinham escolha. Nas semanas seguintes, Dr. Almeida trabalhou com Samuel para elaborar um plano. Exigiria discrição, timing cuidadoso e uma mulher que não tivesse escolha se não cumprir. Uma mulher que não pudesse protestar ou recusar. Uma mulher cuja própria existência seria controlada inteiramente pelos 3 irmãos. Foi quando Almeida mencionou o próximo leilão no Rio de Janeiro e a mercadoria incomum que estaria disponível lá. A viagem até o Rio de Janeiro levou 6 dias. Samuel, Tomás e Guilherme viajaram de trem e vapor, assistindo as colinas verdes de Minas darem lugar à extensão plana e úmida do litoral. Não falavam muito. Cada irmão se recolhia em suas próprias justificativas pelo que estavam prestes a fazer. O rio, em final de agosto, era um caldeirão de calor e humanidade. A casa de leilões ficava na Rua da Alfândega, um prédio de 2 andares com varandas de ferro. Dentro, o ar cheirava a suor e desespero, a transações que arrancavam tudo, exceto o valor comercial. Dr. Almeida havia enviado palavra antes. Ele descobrira quais casas de leilão lidavam com o incomum, o raro, a mercadoria que alcançava preços premium de homens ricos procurando curiosidades exóticas. Os irmãos chegaram 1 hora mais cedo. A área de espera era dividida por divisórias de madeira. A maioria dos possíveis produtos eram trabalhadores do campo, costas fortes e mãos calejadas. Mas no canto mais distante, separada por uma cortina de pano, estava algo que fez os 3 irmãos pararem de andar. Ela não devia ter mais que 19 anos. Sua pele era branca, não pálida, mas branca como leite, branca como osso. Seu cabelo caía em ondas até os ombros, sem cor como seda de aranha. Seus olhos, quando os ergueu brevemente, eram do rosa mais pálido, como o interior de certas conchas. Ela usava um vestido cinza simples, grande demais para seu corpo magro. Seus pulsos traziam marcas de algemas recentemente removidas, linhas vermelhas contra aquela pele impossível e branca. Ela permanecia perfeitamente imóvel, como se tivesse aprendido que movimento trazia atenção, e atenção trazia dor. O leiloeiro Dumont, um homem corpulento com linho manchado de suor, apareceu ao lado deles e disse: senhores, esta é uma oferta bem rara, albina pura. Esteve em 3 casas diferentes desde o nascimento. Dona atual acertando dívidas, precisa de venda rápida.
Ela é saudável, capaz de trabalho doméstico, fala português decente, mas vou ser direto com os senhores. Ela é delicada, não pode ficar muito tempo sob sol direto, olhos sensíveis à luz forte. Não estão comprando trabalho de roça. Samuel circundou ela lentamente da maneira que examinaria um cavalo. Ela não olhou para ele, manteve o olhar no chão. Samuel perguntou, de onde ela é originalmente? Dumont respondeu, nasceu numa fazenda no Vale do Paraíba. Mãe morreu no parto, pai desconhecido. A condição passa pelas famílias, às vezes aparece de forma inesperada. Foi ensinada em habilidades domésticas, costura, limpeza, cozinha básica. Tomás se aproximou e perguntou, ela já teve filhos? Dumont respondeu, não, senhor, intacta até onde o exame médico mostrou. Dumont baixou a voz e continuou, entre nós cavalheiros, ela seria uma bela peça de conversação na casa certa. Imaginem o que diriam nas festas. Guilherme permaneceu vários passos atrás, mandíbula tensa. Mas Samuel e Tomás trocaram um olhar que não precisava de palavras. Isso era exatamente o que precisavam. Alguém incomum o suficiente para justificar a estranha cláusula do pai. Alguém legalmente impotente para recusar qualquer arranjo que propusessem. Alguém cuja própria aparência tornaria a circunstância peculiar parecer quase lógica, uma medida necessária para evitar que traços tão incomuns se espalhassem sem controle. Samuel perguntou diretamente a ela qual é seu nome. Ela hesitou, e então falou tão baixo que tiveram que se inclinar. Clara, senhor. Sua voz não carregava sotaque identificável. Era como se tivesse sido treinada para existir sem origem, sem história. Samuel repetiu. Clara, você entende o que acontece nesses leilões? Sim, senhor. Você tem família. Alguém que procuraria por você. Não, senhor. Samuel acenou. Uma tela em branco. Uma pessoa tão completamente apagada que poderia ser remodelada no que quer que os irmãos precisassem. O leilão começou às 2 da tarde. Quando Clara foi trazida ao estrado, a sala caiu em silêncio incomum. Até homens acostumados a comprar seres humanos encaravam com curiosidade aberta. Os lances começaram em 1000 réis. Samuel ergueu sua placa imediatamente. Um fazendeiro do Espírito Santo saltou para 1500. Tomás ergueu para 2000. A disputa foi de um lado para o outro, o preço subindo conforme os homens decidiam se queriam aquele prêmio incomum. A 3000 a maioria dos licitantes desistiu. A 3500 apenas 2 permaneceram, os irmãos Tavares e um barão do açúcar de Campos. Samuel se levantou, certificando-se de que todos pudessem ver seu rosto, e gritou 12.000 réis. A sala ficou em silêncio. Era uma quantia obscena. O barão do açúcar hesitou, balançou a cabeça e sentou-se. O leiloeiro bateu o martelo e anunciou, vendida ao cavalheiro de Minas Gerais por 12.000 réis. Foi assim que Clara se tornou propriedade dos irmãos Tavares. Papéis foram assinados, dinheiro trocado, e ela foi conduzida para a brutal luz do sol de agosto, que a fez apertar os olhos e proteger o rosto. Eles viajaram de volta a Minas com sua compra. Clara sentava no vagão de trem encarando pela janela, nunca falando a menos que lhe dirigissem a palavra. Os irmãos discutiram seu plano em vozes baixas no vagão de fumantes. Samuel se casaria com ela legalmente, como o mais velho e mais proeminente socialmente. Mas o arranjo seria explicado claramente. Ela viveria com os 3 irmãos. Seria esperado que cumprisse deveres de esposa para os 3, produziria um herdeiro que pertenceria à família Tavares, independentemente da paternidade biológica. Guilherme disse de repente defensivo. É bíblico. Jacó teve 2 esposas, Abraão teve Sara e Agar. O rei Davi teve múltiplas esposas. Se estamos preservando uma linhagem familiar, Deus entenderá. Tomás esfregou a nuca e disse, não é casamento bíblico que estamos discutindo, é conveniência legal embrulhada em precedente do Velho Testamento. Guilherme explodiu. Então do que se trata? Samuel respondeu quieto, olhando os cafezais passarem pela janela. Sobrevivência. Trata-se de manter o que é nosso. Pai entendeu isso, a lei entende isso, e ela entenderá também, ou aprenderá. Chegaram à fazenda em 2 de setembro. A equipe da casa havia sido instruída a preparar o quarto de hóspedes na ala oeste, aquele com janelas voltadas para o jardim, cortinas que podiam bloquear a luz forte do sol. Clara foi levada para lá imediatamente. Recebeu água e comida, deixada sozinha para se aclimatar. Naquela noite, os 3 irmãos se reuniram no quarto dela.
Samuel fez a maior parte da fala, sua voz uniforme e profissional. Clara, você está aqui para cumprir um propósito específico. Você vai se casar comigo numa cerimônia legal, mas precisa entender que você pertence a nós três. Você viverá nesta casa, será provida. Não faltará nada material, mas será esperado que seja esposa dos 3 irmãos. Entende o que estou dizendo? Ela sentou-se na beira da cama, mãos dobradas no colo, e acenou uma vez. Samuel continuou. Você nos chamará de marido quando estivermos em particular. Em público será a senhora Samuel Tavares, mas mostrará igual respeito a Tomás e Guilherme. Dividirá seu tempo igualmente entre nós, suas afeições igualmente, seu corpo igualmente, está claro. Outro aceno. Tomás deu um passo à frente e disse: se tentar fugir, será capturada e punida. Se contar a alguém sobre nosso arranjo, será punida. Se falhar em conceber uma criança dentro de prazo razoável, encontraremos outros arranjos. Mas se cooperar, viverá confortavelmente, melhor do que viveria em qualquer outro lugar. Guilherme não disse nada. Apenas ficou perto da porta, rosto ilegível na luz da lamparina. Clara finalmente falou, voz mal acima de um sussurro: quando é o casamento? Samuel respondeu: 2 semanas, cerimônia pequena na igreja presbiteriana em Juiz de Fora. Apenas família e alguns associados próximos. Você usará branco, sorrirá, dirá os votos, e então voltará aqui e começará seus deveres. Ela olhou para ele então, e por apenas um momento algo cintilou naqueles olhos rosa pálidos. Medo ou fúria ou resignação, os irmãos não conseguiram dizer. Então desapareceu, substituído por aceitação vazia. Sim, senhor, ela disse. Os irmãos a deixaram sozinha. Enquanto caminhavam pelo corredor, Guilherme finalmente quebrou seu silêncio e sussurrou: que Deus nos perdoe. A resposta de Samuel foi fria como inverno. Deus ou não, estamos fazendo isso. Fomos longe demais para voltar atrás agora. O casamento aconteceu em 16 de setembro na 2ª Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Pequeno evento, apenas 20 convidados, na maioria associados de negócios e primos distantes, úteis para manter a posição social. Dr. Almeida compareceu, ficando perto dos fundos, observando seu plano cuidadoso se desenrolar. Clara usava vestido branco que uma das escravas da casa havia ajustado. Seu cabelo estava preso, coberto por véu de renda que suavizava a brancura chocante de sua pele. No interior escuro da igreja, parecia quase fantasmagórica. O reverendo Marcos Pimentel realizou a cerimônia. Tinha 64 anos, havia casado e enterrado 3 gerações de famílias mineiras. Ele notou que a noiva nunca olhava para o noivo, que ela falava seus votos em monotom, não sugerindo nem alegria nem tristeza, apenas cumprimento. Ele notou que 2 outros homens jovens ficavam incomumente próximos ao noivo e que suas expressões eram idênticas. Alívio misturado com algo mais sombrio. Na recepção realizada na fazenda depois, Clara sentou-se em silêncio enquanto convidados parabenizavam Samuel, enquanto homens batiam em suas costas e mulheres sussurravam sobre a noiva peculiar. Alguém perguntou onde Samuel havia encontrado uma esposa tão exótica, e ele sorriu e disse apenas que ela vinha de excelente linhagem do vale, que sua aparência única garantiria que seus filhos fossem lembrados. Às 10 horas, os convidados haviam partido. Os irmãos e Clara estavam sozinhos na casa, empregados dispensados para seus quartéis. Os 4 ficaram no corredor principal e o peso do que viria a seguir pairava no ar, como umidade antes de tempestade. Samuel falou primeiro. Clara, começaremos esta noite. Você virá para meu quarto, amanhã à noite quarto de Tomás, na noite seguinte de Guilherme. Vamos alternar assim, manter simples e justo, entende? Ela acenou, aquela mesma aceitação mecânica. Samuel perguntou alguma pergunta. Ela olhou para cada um deles por sua vez, estudando seus rostos como se memorizasse características para alguma contabilidade futura. Então fez a única pergunta que parecia importar. E depois que eu tiver uma criança, o que acontece então? Os irmãos trocaram olhares. Samuel respondeu cuidadosamente: então você terá cumprido seu dever primário. O resto determinaremos conforme avançarmos. Não era realmente uma resposta, e Clara sabia disso, mas ela não pressionou. Simplesmente seguiu Samuel escada acima até seu quarto, seu vestido branco arrastando atrás dela como uma mortalha. O arranjo continuou por meses. Clara alternava entre os quartos dos 3 irmãos.
como carga sendo redistribuída para manter equilíbrio. Durante o dia, era a senhora Samuel Tavares, gerenciando a casa, supervisionando a equipe doméstica, aparecendo ao lado do marido quando associados de negócios visitavam. Ela aprendeu a sorrir nos momentos apropriados, a fazer conversa fiada sobre clima e jardins, a existir como a esposa de um cavalheiro proeminente de Minas. Mas a noite pertencia igualmente a 3 homens que a haviam comprado como égua premiada e esperavam que ela produzisse sua salvação na forma de um herdeiro. Os irmãos mantiveram sua rotina por 8 meses. Samuel era profissional sobre o arranjo, tratando suas horas privadas como obrigação a ser cumprida eficientemente. Tomás era mais gentil, às vezes apologético, ocasionalmente tentando fazer conversação, como se isso tornasse a situação menos grotesca. Guilherme sempre citava a escritura antes e depois, como se pudesse santificar o que estavam fazendo através de puro volume de referência bíblica. Então, em maio de 1853, Clara perdeu seus ciclos mensais. Em junho, o médico da casa confirmou o que todos suspeitavam. Ela estava grávida. Os irmãos celebraram com bourbon caro no escritório, brindando seu sucesso, a sabedoria do pai, sua herança garantida. Doutor Almeida foi convocado e informado de que o primeiro requisito do testamento havia sido cumprido. Ele fez anotações cuidadosas em seu jornal de couro e assegurou-lhes que enquanto Clara entregasse uma criança saudável, sua herança estava segura. Clara mesma não disse nada quando informada sobre a gravidez. Simplesmente acenou e continuou sua rotina diária, uma mão ocasionalmente derivando para seu estômago ainda plano, como se não pudesse acreditar que algo estava crescendo ali. A gravidez progrediu normalmente pelo verão e no outono. Clara foi ficando mais redonda, movia-se mais cuidadosamente, passava longas horas no jardim, onde podia sentar na sombra e assistir borboletas se moverem entre flores. Os irmãos tornaram-se solícitos de sua saúde, garantindo que tivesse a melhor comida, as cadeiras mais macias, qualquer conforto que pudesse ser provido. Mas sob a superfície da tranquilidade doméstica, algo estava mudando. Clara havia começado a mudar de formas sutis. Ela fazia mais perguntas sobre as finanças da fazenda. Ela solicitava livros da biblioteca de Tomás e os lia à noite à luz de lamparina. Ela aprendeu os nomes de todas as 37 pessoas escravizadas na propriedade, algo que nenhum dos irmãos havia se dado ao trabalho de fazer. Ela observava e ouvia, e por trás daqueles olhos rosa pálidos, cálculos estavam sendo feitos. Em 9 de janeiro de 1854, após 14 horas de trabalho de parto assistido pelo médico que havia confirmado a gravidez, Clara deu à luz um filho. A criança era saudável, com uma cabeça cheia de cabelos escuros e pulmões que anunciavam sua chegada com volume impressionante. O médico limpou o bebê, embrulhou-o em pano macio e preparou-se para entregá-lo à mãe exausta. Então, ele notou as mãos. O bebê tinha 6 dedos na mão direita, um 6º dígito totalmente formado e funcional, crescendo do lado da palma, completo com unha e articulação. O médico congelou, encarando esse desenvolvimento inesperado. Ele olhou para Clara, cujo rosto havia ficado ainda mais pálido que o normal. Então para os 3 irmãos que haviam se aglomerado na sala de parto. Samuel alcançou o bebê primeiro. Ele puxou o pano, examinou a mãozinha, contou os dedos 2 vezes como se o 6º pudesse desaparecer se ele se concentrasse suficientemente. Sua voz era perigosamente quieta quando perguntou: "O que é isso?" O médico pigarreou nervosamente. "Chama-se polidactília, senhor. Dedos extras não é terrivelmente incomum. Aparece talvez em 1 a cada 1000 nascimentos. Pode ser de família ou aparecer espontaneamente. O dedo parece totalmente formado, totalmente funcional. Não é uma deformidade no sentido de ser prejudicial." Guilherme interrompeu com o rosto branco. "É uma marca de pecado, de sangue impuro." O médico disse firmemente: "É uma variação genética, nada mais. Muitas pessoas perfeitamente saudáveis vivem com dedos extras. Pode ser removido cirurgicamente se preferirem, embora não haja razão médica." Samuel cortou como uma faca. "Saia, deixe a criança, saia deste quarto." O médico entregou o bebê a Clara, reuniu seus instrumentos e saiu rapidamente. Os 3 irmãos ficaram ao pé da cama, encarando o bebê mamando no peito da mãe.
aquele dedo extra que parecia zombar de tudo que haviam planejado. Tomás falou primeiro com a voz tremendo. Qual de nós você acha? Samuel, com um tom amargo, respondeu. Importa. A criança está marcada e estranha, exatamente como ela. Clara olhou para cima do bebê e, pela primeira vez desde que chegara à fazenda, ela falou sem ser falada primeiro. Sua voz estava calma, quase fria. Ele é seu herdeiro. O requisito do seu pai era um herdeiro dentro de 3 anos. Aqui está ele. Vocês conseguiram o que queriam. Samuel retrucou. Queríamos um herdeiro perfeito. Não algo que fará as pessoas falarem, que levantará questões sobre pureza, sobre linhagens, sobre preservar distinção familiar. A risada de Clara foi afiada e sem humor. Olhem o que a obsessão do seu pai criou. Olhem o que vocês 3 criaram. Vocês queriam algo incomum. E incomum é o que conseguiram. Os irmãos não tinham resposta. Eles saíram um por um, deixando Clara sozinha com o bebê de 6 dedos que garantiria ou destruiria sua herança. Por 3 dias os irmãos argumentaram atrás de portas fechadas. Guilherme insistia que a condição da criança era um sinal do desagrado de Deus. Tomás calculava probabilidades, tentando determinar qual deles poderia carregar predisposição genética à polidactilia. Samuel focava em preocupações práticas. Se a condição da criança afetaria a herança, se poderiam mantê-la em segredo, se remoção cirúrgica seria segura. No 4º dia, Dr. Almeida chegou em resposta a uma mensagem urgente. Ele examinou o bebê completamente, fez anotações, então entregou seu veredicto. O testamento do seu pai especifica um herdeiro, não especifica um herdeiro perfeito. Esta criança satisfaz o requisito legal. No entanto, ele pausou escolhendo palavras cuidadosamente. A natureza incomum de sua condição pode levantar questões sobre paternidade, sobre linhagens, sobre se a genética da família Tavares é tão pura quanto seu pai acreditava. Tais questões poderiam complicar futuros negócios, posição social, perspectivas de casamento para a criança. Samuel demandou. Então, o que fazemos? Almeida fechou seu jornal. Vocês não fazem nada, registram o nascimento. Nomeiam a criança, apresentam-no como seu filho e herdeiro. Se alguém perguntar sobre o dedo, vocês dizem que é uma variação inofensiva que ocorre em famílias do Vale, algo herdado do lado da mãe. Vocês fazem soar comum sem importância e rezam para que ninguém olhe muito de perto para qualquer outro aspecto do seu arranjo doméstico. Eles nomearam o bebê João em homenagem ao avô. O dedo extra permaneceu. O médico aconselhou contra a cirurgia em bebê tão jovem e, secretamente, cada irmão temia que removê-lo pudesse de alguma forma invalidar a herança. Clara recuperou-se do parto lentamente. Ela se movia pela casa como fantasma, o bebê sempre em seus braços ou perto em seu berço. Ela havia parado de alternar entre os quartos dos irmãos. Não havia mais razão para aquele arranjo particular, e nenhum deles pressionou a questão. Ela instalou-se no quarto da criança, dormindo numa cama pequena perto do berço do bebê, efetivamente separando-se dos irmãos, enquanto permanecia sob seu teto. Os meses seguindo o nascimento foram marcados por paz estranha e tensa. A fazenda continuou suas operações. Café foi plantado e colhido. O bebê cresceu mais forte e os irmãos tentaram fingir que tudo estava normal. Mas Clara estava mudando. A aceitação vazia que havia caracterizado seu primeiro ano havia ido. Ela começara a afirmar pequenas rebeliões, recusando certas funções sociais, insistindo em tomar decisões sobre o cuidado do bebê sem consultar os irmãos, passando horas na biblioteca de Tomás, lendo livros de direito e textos históricos. E ela havia começado a fazer perguntas. Perguntas sobre as finanças da fazenda, perguntas sobre seu status legal como esposa de Samuel, perguntas sobre o que aconteceria a ela e ao bebê se algo acontecesse aos irmãos. Tomás, que ainda cuidava dos livros da propriedade, tentou desviar suas investigações. Mas Clara era persistente e ela aprendera que paciência era uma arma que podia ser empunhada com efeito devastador. O que nenhum dos irmãos sabia era que Clara também havia começado a se corresponder com alguém. Cartas chegavam à fazenda endereçadas à senhora Samuel Tavares. Cartas que Clara coletava da equipe da casa antes que qualquer outro pudesse vê-las. Ela lia essas cartas em privacidade, então as queimava na lareira do quarto da criança,
assistindo os papéis se enrolarem e escurecerem como se estivesse apagando evidência de crime ainda não cometido. O autor dessas cartas era Martim Tavares, irmão de João Tavares, que havia estado conspicuamente ausente do casamento e de todas as reuniões familiares subsequentes. Martim tinha sua própria fazenda na zona da Mata Mineira, sua própria fortuna construída em café e gado, e Martim tinha suas próprias opiniões sobre o testamento bizarro de seu irmão, opiniões que havia mantido cuidadosamente quietas até agora. Em outubro de 1854, 1 ano e 8 meses após Clara ter se tornado parte da casa Tavares, um visitante chegou à fazenda. Ele veio a cavalo, bem vestido, com o porte confiante de um homem acostumado a ser obedecido. Ele pediu para falar com Samuel Tavares sobre negócios familiares urgentes. O visitante era o advogado de Martim Tavares, um homem chamado Silas Corbett, e ele carregava documentos que desfariam tudo que os irmãos pensavam ter garantido. Mas aquela revelação ainda estava a semanas de distância. Por enquanto, Corbett simplesmente se apresentou, aceitou refrescos e mencionou casualmente que estaria ficando em Juiz de Fora por alguns dias, atendendo a assuntos de negócios. Samuel mostrou-lhe toda a cortesia, nunca suspeitando que seu tio havia acabado de fazer o primeiro movimento num jogo muito mais complexo que 3 irmãos tentando satisfazer o testamento do pai. Nunca suspeitando que Clara havia estado preparando o terreno para este momento desde o dia que dera à luz um bebê de 6 dedos e percebera que sua criança incomum poderia ser sua corrente ou sua chave para a liberdade. À noite após a visita de Corbett, Clara ficou em pé na janela com vista para os cafezais, o bebê dormindo pacificamente em seu berço atrás dela. Ela tocou o vidro com um dedo pálido, deixando uma pequena marca na condensação. Através da mancha embaçada, ela podia ver luzes na casa do feitor, nos galpões de secagem, nos distantes quartéis dos escravos. Tantas vidas entrelaçadas nesta terra, todas controladas por 3 homens que pensavam ter garantido seu futuro, comprando uma garota de pele branca num leilão no Rio de Janeiro. Clara sorriu então, um pequeno sorriso frio que não continha alegria, e sussurrou algo baixo demais para qualquer um ouvir, mas se as palavras pudessem ter sido capturadas, elas poderiam ter sido: vamos ver quão pura sua linhagem realmente é, cavalheiros. Silas Corbett retornou à fazenda Santa Cruz em 23 de outubro. Desta vez, ele veio com mais que gentilezas. Ele chegou com um portfólio de couro contendo documentos que Samuel, Tomás e Guilherme achariam profundamente perturbadores. Os irmãos o encontraram no velho escritório de João. Corbett espalhou papéis pela mesa com o cuidado deliberado de um homem construindo um caso na corte. Cavalheiros, serei direto porque meu cliente Martim Tavares valoriza a objetividade. Há irregularidades significativas no testamento de seu pai. Meu cliente tem razão para acreditar que certas provisões podem ter sido alteradas ou adicionadas após o documento original ter sido executado. Samuel ficou muito quieto e disse: essa é uma acusação séria, Sr. Corbett. O testamento de nosso pai foi devidamente testemunhado, devidamente arquivado. Por Chester Almeida, sim, mas vocês sabiam que Almeida e Martim Tavares tiveram um desentendimento 3 anos antes da morte de João sobre um negócio que deu errado. Vocês sabiam que Almeida perdeu quase 7.000 réis numa especulação de algodão que Martim recusou-se a apoiar. Vocês sabiam que a assinatura de seu pai em certas páginas do testamento não combina exatamente com sua assinatura em outros documentos legais do mesmo período. A mão de Tomás foi para a nuca, esfregando. O que está sugerindo? Estou sugerindo que Martim Tavares tem questões sobre a validade de certas provisões testamentárias, particularmente a cláusula incomum sobre casamento e herdeiros. Martim acredita que aquela cláusula foi inserida por Almeida após a morte de João como meio de controlar vocês 3, e mais importante, controlar o fluxo de dinheiro da propriedade. Guilherme se inclinou para a frente e perguntou: controlar dinheiro como? Corbett puxou outro documento. Este é um livro-razão do escritório de advocacia de Almeida, obtido através de certos canais. Não especificarei, mostra pagamentos regulares da propriedade Tavares para as contas de Almeida, pagamentos bem acima de suas taxas legais normais, pagamentos rotulados como gestão de propriedade e administração de herança, nos últimos 18 meses,
Ele retirou quase 11.000 réis. O número pairou no ar. Samuel, com a mandíbula tensa, perguntou: Tomás, isso é preciso? Tomás havia ficado pálido. Houve pagamentos a Almeida para gerenciar as complexidades legais da herança, para arquivar papelada. Samuel, com a voz elevada, disse: 11.000 réis em 18 meses, por papelada. Corbett continuou com tom medido e profissional. Martim Tavares acredita que Chester Almeida orquestrou esta situação inteira, que ele inseriu a cláusula do casamento sabendo que vocês estariam desesperados para cumprir, sabendo que exigiria sua gestão legal contínua, sabendo que poderia lentamente drenar a propriedade, enquanto os mantinha focados em satisfazer uma condição impossível, e ele pode não ter estado trabalhando sozinho. Guilherme, com voz mal audível, perguntou: O que quer dizer? Quero dizer que Martim Tavares tem investigado os meses finais de seu pai. João tinha excelente saúde, de acordo com seu médico em Juiz de Fora. Então, de repente, em março de 1852, ele começou a se queixar de fadiga, batimento cardíaco irregular, tonturas. Ele morreu 5 semanas depois. O médico atribuiu a declínio natural, falha cardíaca causada pela idade. Mas Martim falou com membros da equipe doméstica daquele período. Vários mencionaram que as refeições de João eram frequentemente entregues a ele em seu escritório por Chester Almeida, que visitava frequentemente durante aquelas semanas finais. A implicação era clara. Samuel se levantou abruptamente, cadeira raspando contra o chão. Está acusando Almeida de assassinato, de envenenar nosso pai. Estou dizendo que há questões que merecem respostas. Martim está preparado para contestar o testamento na corte. Mas antes que o faça, ele queria estender uma oferta a vocês 3. Trabalhem com ele para investigar Almeida. Ajudem a expor qualquer esquema que esteja operando aqui. E Martim garantirá que a fazenda permaneça em mãos da família, propriamente dividida entre todos os 4 sobrinhos. Recusem e Martim apresenta seu desafio amanhã. De qualquer forma, a verdade vem à tona. Samuel andou até a janela. Atrás dele, Tomás estava freneticamente calculando números em sua cabeça. Guilherme tinha a cabeça nas mãos, provavelmente rezando por orientação que não viria. Samuel finalmente disse: Precisamos de tempo. Tempo para revisar nossos registros. Corbett interrompeu: Vocês têm 3 dias. Martim não é um homem paciente. E quanto mais isso continua, mais dinheiro desaparece. 3 dias, cavalheiros. Então preciso de sua resposta. Após Corbett sair, os irmãos permaneceram no escritório por horas. Eles puxaram cada livro-razão que Tomás mantinha, cada registro de transações com Almeida. O padrão ficou claro rapidamente. Almeida havia estado sistematicamente cobrando excessivamente por serviços, criando despesas legais fictícias, faturando por trabalho nunca realizado. Mas os pagamentos haviam sido pequenos o suficiente, espalhados o suficiente, que Tomás nunca os questionara individualmente. Somente quando vistos juntos, revelavam a escala do roubo. Tomás, com voz oca, disse: Ele nos enganou. Desde o momento que pai morreu, ele nos enganou. Samuel bateu a mão na mesa. O testamento. Precisamos examinar o próprio testamento, pegar o original do cartório. Mas havia um problema. O testamento original era mantido no cofre do escritório de Almeida, como era costume para documento de propriedade, ainda sob administração ativa. O cartório tinha apenas uma cópia certificada, uma cópia que o próprio Almeida havia arquivado. Guilherme sugeriu: podíamos invadir seu escritório. Então pareceu chocado com suas próprias palavras, quer dizer, se precisamos do original. Samuel disse abruptamente: precisamos de Clara. Os 2 irmãos o encararam. Pensem nisso. Corbett sabe coisas sobre a casa que não deveria saber. Coisas sobre os meses finais de pai, sobre refeições entregues, sobre visitas de Almeida. Como Martim saberia disso? Ele não estava aqui, mas Clara estava. Tomás interrompeu. Acha que ela tem alimentado informação a Martim. Acho que ela é mais esperta do que demos crédito e acho que tem procurado uma saída desde o dia que a trouxemos aqui. Eles encontraram Clara no quarto da criança como sempre. O pequeno João tinha 14 meses agora, começando a andar, balbuciando sons que poderiam algum dia ser palavras. Era lindo, apesar de, ou talvez por causa de sua mão incomum. Clara havia recusado deixar qualquer um sugerir remover o dedo extra. Havia defendido isso ferozmente, sempre que o assunto surgia. Os 3 irmãos entraram sem bater.
Clara olhou para cima de onde sentava, lendo para o bebê, expressão cuidadosamente neutra. Samuel falou primeiro. Tivemos um visitante hoje, Silas Corbett. Ele trabalha para meu tio Martim. Ele sabe coisas sobre esta casa que não deveria saber, então perguntarei diretamente. Você tem se correspondido com Martim Tavares? Clara colocou o livro cuidadosamente. Tenho me correspondido com várias pessoas. Sou uma mulher casada, tenho permissão para enviar e receber cartas. Samuel alertou. Não brinque, você tem dado informação a Martim. Tenho buscado conselho legal como é meu direito dada a minha situação incomum. Tomás deu um passo à frente. Clara se está ajudando Martim a desafiar o testamento. Está destruindo sua própria segurança. Se a herança for dividida entre 4 pessoas, em vez de 3, há menos para todos, incluindo você e o bebê. Clara sorriu então, e não era a expressão vazia e complacente a que haviam se acostumado. Era afiada e sabida. Vocês realmente não entendem, não é? Não tenho segurança, nunca tive. Sou propriedade que vocês vestiram num vestido de noiva. Não tenho posição legal, sem direitos, sem reivindicação a nada, exceto o que vocês 3 escolhem me dar. E se todos morressem amanhã, eu estaria de volta onde comecei, leiloada para quem quisesse pagar. O bebê seria levado criado por estranhos, e eu não teria nada. Acham que me importo com seus problemas de herança. Acham que quero preservar o que construíram aqui. A verdade de suas palavras os atingiu como água fria. Eles nunca haviam considerado o que aconteceria a Clara se seu arranjo desmoronasse. Guilherme encontrou sua voz. O que você disse a Martim? Disse a ele a verdade. Que seu pai estava saudável até que de repente não estava. Que Chester Almeida visitava constantemente naquelas semanas finais. Que Almeida tem tirado dinheiro da propriedade. Que vocês 3 têm estado tão focados em satisfazer uma provisão bizarra do testamento que nunca pararam para perguntar se aquela provisão era legítima. Disse a ele tudo, porque Martim me prometeu algo que nenhum de vocês jamais prometeu, minha liberdade e o futuro do meu filho. O rosto de Samuel havia ficado vermelho escuro. Você nos traiu. Traí vocês. A risada de Clara foi amarga. Vocês me compraram, me forçaram a compartilhar cama com 3 homens diferentes, me engravidaram e então ficaram desapontados que o bebê não era perfeito o suficiente, e vocês chamam de traição quando tento encontrar uma saída. Eu chamo de sobrevivência. A sala caiu em silêncio, exceto pelo pequeno João fazendo sons quietos enquanto brincava com blocos de madeira. O dedo extra em sua mão direita funcionava tão bem quanto os outros 5. Agarrando e soltando com a despreocupação de uma criança que ainda não sabia que era diferente. Tomás falou quieto, o que Martim prometeu exatamente. Se o testamento for anulado, se Almeida for exposto, Martim me dará 3.000 réis em documentos legais, me concedendo a mim e a João liberdade. Podemos ir para qualquer lugar, começar de novo, viver como pessoas livres. Tudo o que tinha que fazer era contar a verdade sobre o que observei aqui. Samuel repetiu, 3.000 réis. Isso é menos do que pagamos por você. Mas é meu e do meu filho, não dependente de satisfazer as condições de seu pai ou manter a preciosa linhagem de sua família. É liberdade, Samuel. Algo sobre o qual você nunca teve que pensar, porque nasceu com ela. Antes que Samuel pudesse responder, houve uma batida na porta do quarto da criança. Uma das empregadas da casa, uma mulher mais velha chamada Ruth, que estava com a família há 30 anos, entrou hesitante. Perdão, senhor Samuel, mas há algo que precisa ver no escritório principal. Imediatamente, senhor. Os irmãos seguiram Ruth escada abaixo, deixando Clara sozinha com o bebê. Quando entraram no escritório, encontraram Chester Almeida de pé junto à mesa, seu rosto cinza. Samuel exigiu como entrou aqui. Ainda tenho chaves desta casa. Ajudei seu pai a construir esta propriedade, redigi seu testamento, gerenciei seus negócios por 12 anos e agora estou aqui para dizer que precisam parar a investigação de Martim imediatamente. Tomás perguntou friamente, por que faríamos isso? Você tem roubado de nós. A compostura de Almeida rachou. Não tenho roubado, tenho sobrevivido. Acham que seu pai lhes deixou uma fortuna, ele lhes deixou uma casca linda e impressionante com quase nada dentro. Os 3 irmãos congelaram. Almeida continuou palavras saindo numa corrida. Seu pai era um jogador cavalheiros. Não no sentido social, não.
Cartas em festas, ele jogava em futuros de algodão, em especulação ferroviária, em cada investimento arriscado que aparecia. Perdeu dinheiro por anos e cobriu pegando empréstimos contra a fazenda. Quando morreu, esta propriedade estava hipotecada a 3 bancos diferentes. As colheitas de café mal cobriam pagamentos de juros. A fortuna que acham que herdaram nunca existiu. Não mais. A voz de Samuel era perigosa. Está mentindo. Tenho os documentos de empréstimo, tenho os extratos bancários. Tenho trabalhado por 2 anos para manter esta propriedade à tona, para fazer pagamentos, para fazer malabarismo com credores, aquelas taxas excessivas que tenho cobrado. Aquele dinheiro foi para bancos para impedi-los de executar a hipoteca. Tenho salvado sua herança não roubando dela. Tomás desabou numa cadeira. Quanto devemos? 37.000 réis aproximadamente. Quase o valor inteiro da propriedade. Guilherme parecia que poderia vomitar. Isso é impossível. Pai era cuidadoso. Ele estava desesperado, Almeida interrompeu. Depois que sua mãe morreu, ficou convencido de que ia perder tudo. Tomou riscos maiores, perseguiu retornos maiores e perdeu somas maiores. Aquela cláusula no testamento sobre preservar a linhagem não era sobre unidade familiar. Era sobre garantir que vocês 3 ficassem juntos, juntassem seus recursos, trabalhassem como uma unidade para pagar suas dívidas. Ele sabia que se dividissem a propriedade, se fossem seus caminhos separados, os bancos executariam e o nome Tavares seria destruído. O escritório estava silencioso. Lá fora o sol de outono estava se pondo pintando os cafezais em tons de dourado e âmbar, lindo e falido. Samuel finalmente falou. Martim sabe sobre a dívida. Ainda não mais saberá. No momento que intimar registros bancários, e quando souber perceberá que desafiar o testamento significa conseguir uma parte de uma dívida massiva, não uma fortuna, ele se afastará e os bancos avançarão, e tudo que sua família construiu ao longo de 4 gerações será leiloado para pagar credores. Guilherme, com voz mal um sussurro, perguntou, então o que fazemos? Almeida se endireitou ligeiramente. Fazemos o que seu pai pretendia. Trabalhamos juntos todos nós para salvar o que pode ser salvo. Continuo gerenciando a propriedade, fazendo pagamentos, negociando com bancos. Vocês 3 mantêm a fazenda funcionando. Continuam produzindo colheitas, continuam gerando renda. E Clara precisa ser convencida de que seu melhor interesse está em manter o status quo. Tomás disse, ela quer liberdade. Então damos a ela uma razão para ficar. Redigimos papéis reais, papéis legais, que concedam a ela e à criança certas proteções, um fundo fiduciário para o menino, uma garantia de que se algo acontecer a vocês 3, ela recebe uma porcentagem do que sobrar. Fazemos dela uma parceira na sobrevivência em vez de uma inimiga. A porta abriu de repente. Clara estava lá, o pequeno João equilibrado em seu quadril. Ela devia ter estado escutando do corredor, porque sua expressão mostrava que havia ouvido tudo. Então a grande fortuna Tavares é uma mentira, ela disse quieto. A herança que me compraram para garantir nem existe. Almeida virou-se para encará-la. Senhora Tavares, a situação é mais complicada. Clara o cortou. Não tente moldar isso. Todos vocês me usaram, todos vocês. João usou seus filhos, os filhos me usaram. Você usou todos. E agora querem que eu fique quieta e complacente para que esta casa de cartas não desmorone. Almeida respondeu, quero que faça uma escolha racional. Se o desafio de Martim tiver sucesso, você consegue 3.000 réis e liberdade, mas sem casa, sem segurança além daquele pagamento único e uma criança que crescerá sabendo que a família de seu pai foi destruída por escândalo e dívida. Se a propriedade sobreviver, garantirei que você e João tenham proteções legais, renda um futuro. Não é liberdade, mas é sobrevivência. Clara olhou para cada um deles por sua vez. Então olhou para seu filho, para seus olhos brilhantes, e sua mão de 6 dedos, e algo em sua expressão mudou. Quero papéis redigidos até amanhã. Papéis que ponham um fundo fiduciário de 5.000 réis em nome de João Intocável, por qualquer um de vocês. Papéis que me deem propriedade legal da ala oeste desta casa. Papéis que especifiquem que se qualquer um de vocês 3 morrer, eu recebo 1/3 de qualquer propriedade que reste, e quero Chester Almeida removido como gestor da propriedade. Tomás assume todas as decisões financeiras com supervisão de um advogado independente que eu seleciono.
Almeida abriu a boca para protestar, mas Samuel levantou uma mão feito. Tudo isso. Clara o estudou. E vocês pararão o arranjo de rotação. Não estou mais compartilhando quartos com qualquer um de vocês. Essa parte desta farsa acabou. Concordo. Então direi a Martim para retirar seu desafio. Escreverei a ele pessoalmente e explicarei que a família resolveu suas diferenças. Mas saibam isto: se qualquer um de vocês quebrar estes termos, se tentarem me enganar, ou meu filho do que foi prometido, queimarei esta fazenda até o chão antes de deixar vocês lucrarem com ela, estamos claros? Os 3 irmãos acenaram. Não tinham escolha. Clara agora detinha toda a alavancagem. Após ela sair, Almeida apoiou-se na mesa. Nunca quis que fosse tão longe. Samuel notou enquanto lucrava bem, enquanto ganhava compensação justa por trabalho que ninguém mais queria fazer, mas sim, eu lucrei. Todos nós fizemos o que tínhamos que fazer para sobreviver, incluindo ela. A safra de café de 1855 começou com promessa. Boas chuvas no início da primavera, dias quentes que trouxeram as plantas fortes. Em maio, os campos eram um mar de folhas verdes largas, e pela primeira vez em meses, os irmãos se permitiram esperar. Então, o clima virou. Junho trouxe calor diferente de qualquer coisa que a região havia visto em anos. Temperaturas subiram aos altos 30 graus dia após dia. As plantas de café murcharam, apesar de rega suas folhas enrolando nas bordas. Quando chuvas finalmente vieram em meados de julho, elas vieram com violência, que transformou campos em lama e achatou plantas. Tomás rodou os números no início de agosto e entregou o veredicto. Perderiam aproximadamente 40% do valor esperado da colheita. Era um desastre que os empurrou de precários a críticos. Os pagamentos bancários devidos em outubro não podiam ser feitos sem vender ativos. Samuel convocou uma reunião no escritório em 12 de agosto. Presentes estavam Tomás, Guilherme, Chester, Almeida e Clara, que havia sido convidada especificamente por insistência de Samuel. Precisamos de capital, Samuel anunciou sem preâmbulo. 20 mil réis até outubro, ou o primeiro banco de Juiz de Fora chama nosso empréstimo primário. Se isso acontecer, tudo colapsa. Almeida falou primeiro. Abordei contatos sobre empréstimos adicionais, mas ninguém estenderá crédito sem garantia. Tomás interrompeu quieto. E quanto aos trabalhadores, temos 37 pessoas se vendêssemos 10. A voz de Clara era gelo. Estão discutindo vender seres humanos como gado na minha frente, uma mulher que vocês compraram como gado. Samuel retrucou. Estamos discutindo sobrevivência. Guilherme se levantou abruptamente, cambaleando ligeiramente. Isto está errado, tudo isso. Estamos corrompidos pela ganância de pai por nosso próprio orgulho. Devíamos confessar tudo, nos jogar na misericórdia da igreja, deixar Deus resolver. Samuel disse friamente, Deus não está pagando nossos empréstimos bancários. Sente-se, Guilherme. Guilherme, com voz mais alta, agora embebedada com bebida e desespero, disse, não, acabei. Vou para Juiz de Fora amanhã. Vou contar a verdade sobre o testamento de pai, sobre a dívida, sobre tudo. Deixe tudo queimar. A sala ficou em silêncio. Samuel se levantou lentamente. Você nos destruirá. Guilherme respondeu. Já estamos destruídos. Samuel cruzou a sala em 3 passos e atingiu seu irmão mais novo. Não foi um tapa. Foi um soco jogado com força total, conectando com a mandíbula de Guilherme e mandando-o caindo para trás. Livros caíram ao redor dele, enquanto ele colapsava no chão, sangue fluindo de seu lábio partido. Tomás moveu-se entre eles, mas Samuel o afastou. Ele não vai destruir o que trabalhei para salvar. Guilherme tocou sua boca, sangrando, encarando seu irmão. Você se tornou pai. Tornou-se exatamente o que ele era, disposto a sacrificar qualquer coisa, qualquer um, para proteger o nome da família. Alguém tem que estar disposto a fazer escolhas difíceis. A voz de Clara cortou a tensão. Pode haver outra opção, uma que vocês não consideraram. Todos os olhos se voltaram para ela. Tenho pensado sobre nosso predicamento coletivo. Acredito que tenho uma solução. Ela pausou. Chester, você disse que ninguém estenderá crédito sem garantia, mas isso não é exatamente preciso. Ninguém estenderá crédito aos irmãos Tavares sem garantia. Mas eu não sou um irmão Tavares. Sou uma mulher com certas proteções legais e um fundo fiduciário que foi recentemente estabelecido. Almeida se inclinou para a frente. O que está sugerindo? Estou sugerindo que eu pegue dinheiro emprestado contra meu fundo fiduciário
e minha reivindicação legal à parte da propriedade. Vou a bancos em Juiz de Fora, talvez bancos na Zona da Mata onde Martim Tavares tem conexões. Me apresento como uma mulher tentando garantir o futuro de seu filho. É não convencional, mas não impossível. Tomás estava balançando a cabeça. Nenhum banco emprestaria essa quantia de dinheiro a uma mulher. Eles poderiam se eu tivesse um consignatário, alguém com bom crédito, alguém não conectado à dívida da família Tavares, alguém como Martim Tavares, por exemplo. A implicação pousou como pedra. Os olhos de Samuel se estreitaram. Quer trazer Martim de volta para isto. Quero salvar esta fazenda, porque se ela falhar, meu filho e eu perdemos tudo também. Martim ainda acredita que pode haver valor aqui se propriamente gerenciada. Se eu o abordar e explicar que estou tentando proteger a herança de João, pedir sua ajuda como família, ele pode coassinar um empréstimo, especialmente se oferecermos a ele 10% dos lucros futuros por 5 anos. Era brilhante, e todos sabiam. Clara assumiria a dívida, mas a propriedade conseguiria o capital que precisava. Martim conseguiria retorno lucrativo sem risco, e os irmãos manteriam sua fazenda pelo menos temporariamente, mas também significava dar a Clara ainda mais poder. Samuel a estudou cuidadosamente. Por que faria isso? O que há nisso para você? Clara encontrou seu olhar firmemente. Quero sua promessa. Todas as 3 de suas promessas testemunhadas e legalmente vinculantes, que quando as dívidas forem pagas, quando a propriedade estiver estável, vocês me concederão a mim e a João liberdade completa. Documentos legais nos declarando pessoas livres com o fundo fiduciário intacto e a propriedade da ala oeste transferida para minha posse definitiva. Quero uma estratégia de saída, Samuel. Quero saber que este pesadelo tem uma data de término. Samuel perguntou, e se recusarmos? Clara respondeu, então Guilherme vai para Juiz de Fora amanhã e conta sua verdade. Os bancos chamam seus empréstimos a fazenda falha e todos nós saímos sem nada. Os irmãos trocaram olhares. Tomás finalmente falou. Concordamos. Clara foi firme. Não, Daniel Thorne redige os documentos. O advogado de sua família está comprometido demais. Quero meu advogado cuidando disto com cópias arquivadas em 3 cartórios diferentes. Nos próximos 2 dias, Clara viajou para Juiz de Fora com Daniel Thorne, encontrou-se com Martim Tavares e apresentou sua proposta. Martim, intrigado pelo lucro sem risco, concordou em coassinar o empréstimo. No final de agosto, Clara havia garantido 25 mil réis. Ela retornou à fazenda com saques bancários e um pequeno sorriso satisfeito que sugeria que entendia exatamente quanto poder agora detinha. A crise imediata passou, mas o equilíbrio de poder havia mudado fundamentalmente. Clara não era mais uma mulher comprada. Era uma credora, uma parceira de negócios, a pessoa que havia salvado a fazenda quando os 3 irmãos não puderam. Outono virou inverno, inverno para a primavera. A safra de café de 1856 foi plantada com esperança nascida de desespero. Mas algo mais estava acontecendo naquele ano. Tensões políticas entre as províncias do norte e do sul estavam escalando. Argumentos sobre escravidão, sobre direitos das províncias, sobre o futuro do império, estavam se tornando impossíveis de ignorar. Guilherme, que havia se tornado cada vez mais retraído após o assalto de Samuel, passava horas ouvindo discussões políticas nas tavernas de Juiz de Fora. Ele voltou para casa uma noite em abril e anunciou que guerra estava chegando, que era inevitável. Samuel disse cansado, sua crise religiosa não é nossa preocupação, temos problemas reais. Mas Guilherme não deixaria o assunto morrer. Ele começou a pregar aos trabalhadores, nas noites realizando reuniões de oração, nos galpões de café falando sobre redenção e julgamento. Samuel ordenou que ele parasse. Guilherme ignorou a ordem. O conflito entre os 2 irmãos escalou durante a primavera. Em junho mal se falavam. Justo quando pensávamos ter visto tudo, o horror no interior de Minas se intensifica. Se esta história está te dando arrepios, compartilhe este vídeo com um amigo que ama mistérios sombrios. Aperte aquele botão de curtir para apoiar nosso conteúdo e não esqueça de se inscrever para nunca perder histórias como esta. Vamos descobrir juntos o que acontece a seguir. A primavera de 1857 trouxe clima decente e uma safra promissora de café. Os irmãos começaram a relaxar ligeiramente. As projeções de Tomás mostravam que se as colheitas vendessem bem,
poderiam pagar dívida significativa até o final do ano. Então, em 9 de agosto de 1857, Guilherme Tavares desapareceu. Ele foi visto pela última vez na noite de 8 de agosto, caminhando em direção aos galpões de café após o jantar. Ruth mencionou que ele parecia agitado, havia estado bebendo pesadamente, havia murmurado algo sobre redenção e verdade. Quando não apareceu para o café da manhã, Tomás foi ao seu quarto e o encontrou vazio, a cama não dormida, a Bíblia de Guilherme sumida. Samuel organizou uma busca imediatamente. Não encontraram nada. Sem sinais de violência, sem indicações de onde Guilherme poderia ter ido. Ele simplesmente havia desaparecido. Em 10 de agosto, uma carta chegou de Juiz de Fora. Era endereçada a Samuel na caligrafia de Guilherme. Samuel leu em voz alta, sua voz plana. Irmão, quando você ler isto, terei feito o que deveria ter sido feito há 2 anos. Fui ao presbitério de Juiz de Fora e confessei tudo. A dívida de pai, a manipulação de Almeida, o arranjo com Clara, tudo isso. Dei a eles cópias de documentos financeiros que removi do escritório de Tomás. Contei sobre comprar um ser humano para satisfazer um testamento fraudulento. Expus você, Samuel, porque merecemos ser expostos. Estou deixando Minas, onde não direi, mas passarei o resto de minha vida buscando o perdão de Deus. Rezo para que encontrem sua própria redenção antes que seja tarde demais. Seu irmão Guilherme. Silêncio encheu o escritório. Tomás havia ficado branco. Ele nos destruiu. Tomás sussurrou. A porta explodiu aberta. Chester Almeida estava lá respirando pesadamente. Em sua mão estava um jornal. Vocês precisam ver isto. Edição matinal do Diário de Juiz de Fora. Ele espalhou o jornal sobre a mesa. Lá na terceira página, estimado advogado Chester Almeida, questionado em alegação de fraude de propriedade. O presbitério de Juiz de Fora referiu questões ao magistrado civil sobre alegações feitas pelo senhor Guilherme Tavares, do interior de Minas. O senhor Tavares alega fraude sistemática na administração da propriedade de João Tavares, com acusações de falsificação, peculato e manipulação de documentos testamentários. Investigação está em andamento. Samuel perguntou. Quão ruim é isto? Almeida afundou numa cadeira. Ruim, o magistrado é Cornélio Von. Ele é meticuloso honesto. Se começar a puxar registros bancários, examinar o testamento, temos talvez 2 semanas. A investigação durou 6 semanas. O magistrado Von entrevistou todos os irmãos Clara, empregados da casa, trabalhadores do campo, associados de negócios. Ele examinou o testamento com 3 peritos em caligrafia. Ele intimou registros bancários de 4 instituições. O que descobriu era condenatório, mas não exatamente o que Guilherme havia alegado. O testamento era genuíno, a assinatura de João era real, testemunhada propriamente, mas a interpretação que Almeida havia dado era deliberadamente enganosa. A cláusula sobre preservar a linha familiar através de união em comum não era instrução literal. Era a poesia amarga de João, sua maneira de dizer que seus filhos precisavam trabalhar juntos em vez de dividir a propriedade. Qualquer advogado competente teria reconhecido como linguagem simbólica, mas Almeida havia visto oportunidade. Ele havia convencido 3 irmãos desesperados de que seu pai exigia um arranjo impossível, então os guiou através de criá-lo. Ele havia usado a conformidade deles para justificar taxas enormes para drenar uma propriedade já afogada em dívida. Em 3 de outubro de 1857, o magistrado Von emitiu suas conclusões. Chester Almeida foi acusado de fraude e peculato. Foi cassado, multado em 12.000 réis e sentenciado a 3 anos de prisão. Ele morreu de apoplexia 18 meses em sua sentença. Os irmãos Tavares foram inocentados de irregularidade criminal. O magistrado descobriu que haviam sido manipulados por seu advogado. O casamento de Clara com Samuel era legalmente válido, mas a publicidade os destruiu socialmente. Cada família proeminente em Minas leu sobre a investigação sobre a noiva comprada, sobre 3 irmãos compartilhando uma mulher, sobre um herdeiro de 6 dedos e uma fortuna construída em mentiras. Convites pararam. Parceiros de negócios se retiraram. O nome Tavares tornou-se sinônimo de escândalo. Tomás lidou com isto pior. Aprender que sua gestão cuidadosa havia sido construída em fundações fraudulentas quebrou algo nele. Ele começou a beber pesadamente e parou de manter registros.
Numa manhã fria em janeiro de 1858, Ruth o encontrou em seu quarto morto, do que o médico chamou de falha cardíaca, mas todos sabiam ser desespero. Samuel enterrou seu irmão e tentou continuar, mas a safra de 1857 havia sido comprometida pela investigação. Compradores não queriam café associado com escândalo. Preços caíram. Dívidas aumentaram. Na primavera de 1858, Samuel sabia que estava acabado. Ele encontrou Clara no escritório numa noite final em março. A fazenda será leiloada para pagar credores. Ele disse sem rodeios. Seu fundo fiduciário deve estar protegido e sua reivindicação legal pode render 3 ou 4 mil depois que os bancos tomarem sua parte. Sinto muito. Tentamos. Clara o olhou através da mesa. Você alguma vez amou ela, sua mãe? A pergunta pegou Samuel desprevenido. O quê? Estou tentando entender como uma família chega aqui, como amor se torna transação, como filhos se tornam peças de xadrez. Samuel ficou quieto por um longo momento. Meu pai amou minha mãe, acho, mas quando ela morreu, algo nele morreu também. Ele se tornou obcecado com o legado, com permanência. Esqueceu que famílias são feitas de pessoas, não propriedade. E você? Me tornei ele exatamente o que Guilherme disse. Samuel caminhou até a janela. Não sei onde meu irmão mais novo foi se encontrou paz, mas ele estava certo em fugir. Este lugar está amaldiçoado pela ambição e ganância. O leilão aconteceu em 20 de abril de 1858. Tudo foi para o martelo. Terra, edifícios, equipamento, gado e 37 seres humanos que foram vendidos a diferentes compradores e espalhados por Minas. A casa trouxe 12 mil réis. A terra trouxe menos do que esperado. Quando bancos e credores foram pagos, Clara recebeu 4.300 réis e propriedade legal de móveis da ala oeste. Daniel Thorne havia preparado documentos que concediam a ela e João liberdade oficial. Samuel tomou sua parte mal 900 réis e desapareceu. Alguns disseram que foi para o oeste, para São Paulo. Outros alegaram que bebeu até a morte numa pensão em Ouro Preto. Ninguém sabia ao certo. Clara deixou Minas em maio de 1858. Ela levou João de 4 anos, seus 4.000 réis, e Ruth, que ela havia comprado liberdade com 500 de seu acerto. As 3 viajaram para São Paulo, onde Clara havia se correspondido com uma comunidade de Quakers que ajudavam ex-escravos a estabelecer novas vidas. Ela nunca se casou novamente. Abriu uma pequena loja vendendo tecidos e suprimentos de costura e criou João para ser nada como seu pai-avô ou tios. Ela o ensinou que a mão de 6 dedos com que havia nascido não era marca de corrupção, mas simplesmente uma variação. João cresceu em São Paulo, frequentou escola, aprendeu o negócio da mãe. Aquele dedo extra lhe dava destreza notável com pequenas ferramentas. Ele se tornou um excelente joalheiro conhecido por trabalho intrincado que outros achavam impossível. Casou-se com uma professora do Rio, teve 3 filhos e nunca retornou a Minas. Clara viveu até os 62 anos. Em suas semanas finais, acamada com pneumonia, ela contou a João a história completa de onde ele veio. A casa de leilões, o arranjo forçado, o testamento fraudulento, tudo isso. Ela queria que ele soubesse, disse para que ele entendesse o que a sobrevivência às vezes exigia. Após sua morte em 1873, João encontrou seu diário, escondido numa caixa trancada. 40 páginas de caligrafia cuidadosa, documentando tudo o que havia acontecido na fazenda Santa Cruz. Nomes, datas, detalhes financeiros, observações pessoais. Ele queimou o diário por conselho de sua esposa, que se preocupava que tal documentação pudesse colocar em perigo seus filhos se autoridades mineiras decidissem investigar velhos escândalos. Mas antes de queimá-lo, João copiou uma passagem em seu próprio diário, a entrada final de sua mãe escrita em abril de 1858, enquanto se preparava para deixar Minas. Eles me compraram para preservar sua linhagem, para garantir sua herança, para salvar seu nome de família. Em vez disso, eu os sobrevivi todos. Meu filho carrega 6 dedos e nenhuma vergonha. Somos livres e eles são pó. A história esquecerá os irmãos Tavares e o legado envenenado de seu pai. Mas eu lembrarei. Sempre lembrarei o que custou sobreviver. Homens que acreditavam que outros seres humanos podiam ser comprados e moldados à sua vontade. O preço de sua ambição foi pago integralmente, não em dinheiro, mas por sua própria destruição.
Que isto seja uma lição para qualquer um que leia estas palavras. Algumas heranças são maldições e algumas linhagens merecem terminar. A Fazenda Santa Cruz foi eventualmente comprada por um consórcio de comerciantes de Juiz de Fora. Eles demoliram a casa principal em 1861, usando a terra para propósitos militares, durante conflitos regionais que Guilherme havia previsto. Após os conflitos, a propriedade mudou de mãos várias vezes, cada dono descobrindo que café cultivado naquele solo nunca prosperava da maneira que havia nos anos Tavares. Em 1870, todos os traços da família Tavares haviam sido apagados dos registros do interior de Minas, exceto por alguns documentos legais arquivados no porão do cartório, acumulando poeira ao lado de milhares de outras tragédias familiares esquecidas. Este mistério nos mostra como ganância, desespero e os pecados dos pais podem destruir tudo que tocam. 3 irmãos pensaram que podiam garantir seu futuro comprando um ser humano e forçando-a num arranjo impossível. Em vez disso, perderam tudo. Sua fortuna, sua reputação, suas vidas. Clara sobreviveu porque entendia algo que os homens Tavares nunca entenderam. Que paciência e inteligência e a vontade de resistir podiam ser mais poderosas que qualquer quantidade de dinheiro ou posição social. O que você acha desta história? Você acredita que tudo foi revelado ou acha que ainda há segredos enterrados naqueles campos mineiros? Deixe seu comentário abaixo. Se gostou deste conto e quer mais histórias de horror como esta, se inscreva, aperte o sino de notificação e compartilhe com alguém que ama mistérios. Vejo você no próximo vídeo.